A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo... Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui todos os dias, numa rede mundial de comunicação, de rádio, televisão, internet, satélite, para lhe levar esperança diária. É a razão do nosso programa. Um programa que gera esperança diária. Este programa lhe fará conhecer a Bíblia Sagrada, amar a palavra e praticar a palavra de Deus. Bem-vindos, sejam todos a este momento de vida, de esperança, mas acima de tudo, de reencontro com o Criador. O apóstolo Miguel Ângelo vai conversar hoje com você sobre o preço que Jesus pagou e só Ele poderia pagar, preço que tu não poderias pagar para a tua e a minha liberdade. Você sabe, talvez isto lhe doa por experiência própria. Todo ser humano que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ou que não tem a plena revelação dos mistérios de Deus, que não conhece quem é efetivamente o Senhor Jesus Cristo, mas é na prática de vida um escravo. Um escravo. E eu quero lhe falar exatamente sobre esta questão da vida de escravidão. Porque a Bíblia diz que enquanto o homem vive em pecado, ele é escravo de um mercado. É como aqueles escravos antigos que eram colocados em negócios, à venda em negócios no mercado. E chegava o senhor, olhava o escravo e dizia: eu pago tanto por esta pessoa. E levava aquela pessoa. O escravo não tinha vontade própria, o escravo não tinha determinação, o escravo era submetido às vontades do seu senhor, daquele que era proprietário da sua vida. Trazendo isto para a questão espiritual, a Bíblia diz que o mundo é um mercado de escravos e que Jesus, então, pagou um preço ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, pagou o preço que tinha que ser pago, acabou com as dívidas, aniquilou o pecado uma vez e para sempre, tirou da nossa vida toda a maldição, todo o castigo, toda a dor e nos trouxe, tirando-nos das trevas, do mundo das trevas, do mercado da iniquidade, para o reino do Filho do seu amor. Isto significa a salvação de Jesus. Só Ele poderia e pode fazer isto por você. Olha, eu sou pastor há 34 anos. O Senhor me consagrou pelas mãos de um dos maiores profetas desta terra, que foi o bispo Roberto Macalester. E desde então, há 34 anos como pastor consagrado, mais de 36 anos como pregador, eu tenho visto, na prática, os meus olhos têm constatado o que é uma vida de escravidão. Estou lhe falando da escravidão de N situações. Há pessoas que estão me ouvindo agora, que são escravas do álcool. Elas dizem assim: eu só bebo uma tacinha todos os dias. Mas você sabe que se você não pode deixar de beber
todos os dias uma tacinha de vinho, ou de cachaça, ou de qualquer bebida alcoólica, você é, em potencial, um escravo do álcool. Você é um alcoólatra. Está aí a lei seca no nosso país, que tem evitado tantas mortes, exatamente por quê? Porque a pessoa sempre diz: eu não sou um alcoólatra, eu apenas bebo socialmente. Mas ao beber socialmente, ela se torna um escravo do álcool. Há pessoas escravas da droga. Eu conheço pessoas de alta posição social, pessoas do meio empresarial, pessoas de grande destaque da televisão, do cinema, da riqueza, mas que são escravos de droga, da cocaína, do crack, do LSD, do haxixe, outras anfetaminas pesadas. E todas estas pessoas, escravas do álcool, escravas da droga, escravas do sexo ilícito, depravado, pessoas que não têm controle sobre a sua vida sexual e se tornaram escravas, entraram no caminho da prostituição, exatamente porque são escravas. O escravo não tem qualquer capacidade de dizer: eu vou me redimir. Há pessoas escravas de sentimentos equivocados. Há pessoas escravas de ciúmes. Há pessoas escravas de impulsos, transtornos obsessivos, compulsivos. Pessoa come demais, é escrava da comida. Pessoa bebe demais, é escrava da bebida. Escravidão espiritual, escravidão emocional, escravidão física. Há tantas áreas. E lhe digo com temor e tremor que a pior das escravidões que pode existir é a escravidão espiritual. Há pessoas me vendo e me ouvindo nesta hora que são escravas de um espírito que baixa lá no centro. Elas não fazem nada sem consultar, sem perguntar aos búzios, às cartas. É uma escravidão. Agora veja você a escravidão da idolatria. Eu lhe digo isto com conhecimento de causa, porque durante 22 anos, por desconhecimento, por ignorância, eu servi a escravidão da Igreja Católica Romana. Eu rezava terço, eu pagava as minhas indulgências, eu me confessava, eu tinha os meus ídolos, as minhas estátuas, eu acreditava em purgatório, eu acreditava em tudo aquilo que foi criado para enganar os eleitos de Deus. E durante 22 anos, eu fui enganado por um sistema idólatra que alterou até as regras bíblicas dos mandamentos, escravizando o povo, humilhando o povo. Durante séculos, 2000 anos passaram, 266 papas, nenhum trouxe a verdade libertadora. Porque quando uma pessoa está envolvida com esse tipo de religião idólatra, ela é, na essência, um escravo. Ela é supersticiosa, ela tem medo do inferno, ela tem medo do diabo, sabe? É-lhe colocado na mente tanta falsidade que muitos dos que colocam essas mentiras têm a consciência tão cauterizada, pensando que estão falando verdade. Jesus disse isto. Jesus disse que são lobos vestidos de pele de ovelha. E que nós teríamos que estar atentos a essa questão que escraviza. Veja Jesus, Paulo usa a carta a Timóteo, uma carta, uma epístola. Ele diz em 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu
em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Jesus veio em resgate de todos. Todos quem? Todo mundo mesmo, na verdadeira acessão da palavra, ao pé da letra. Então por que morre tanta gente que não é salva todos os dias? Estes todos são aqueles que ele predestinou em amor. O indivíduo, enquanto não conhece as verdades bíblicas, ele é uma ovelha que tem atitudes de lobo. É por isso que todos nós, evangélicos cristãos, temos um testemunho. Porque nós éramos ovelhas com atitudes de lobo. Fazíamos as coisas que o mundo faz. Éramos, por natureza, disse Paulo aos Efésios, como filhos da ira. Seguíamos o príncipe das potestades do ar. Éramos escravos. Eu era um escravo de São Judas Tadeu. Eu era um escravo de Nossa Senhora de Fátima. Eu era um escravo da missa. Eu era um escravo da novena. Eu era um escravo do engano espiritual. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus veio resgatar. Olha, ele diz aqui, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Significa que esse resgate, essa compra, esse retirar do mercado de escravos, é exatamente o que Jesus pagou, o preço que ele pagou, que ninguém poderia pagar. Olha, em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, Pedro vai com este assunto fundo. Ele diz assim, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Eu era uma pessoa vencida pela igreja romana. Eu era um escravo e a igreja era a vencedora. Quando uma pessoa é escrava da bebida, a bebida passa a ser o vencedor. Quando ele é escravo da droga, a droga é a vencedora e a pessoa é a vencida. Você quer continuar vivendo vencido como uma vítima ou você quer ser um vencedor? Porque esta palavra de Pedro, é interessante porque dizem, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Por isso ele disse, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Olha, quando a pessoa descobre que a sua vida está equivocada e cheia deles, ela quer fugir. Mas se ela se envolve com um caminho, como por exemplo, idólatra da igreja predominante, que não é cristianismo, é romanismo, ela fica um escravo. Nós vimos agora, há pouco tempo, milhões de pessoas escravas, sem noção de cristianismo, adorando a criatura no lugar do Criador. São escravas vencidas, escravas de um vencedor. A religião faz isto, escraviza. Há pessoas me ouvindo nesta hora que sabem da responsabilidade que a Bíblia outorga ao pregador de mostrar a verdade para que a verdade as liberte. Porque se uma pessoa é vencida, fica escravo do vencedor. Volto a dizer, sem ser prolixo, há pessoas vencidas pelo álcool, pela droga, pela prostituição, pelo crime, pela mentira, pelo sexo ilícito, são vencidas. Agora, veja você, se Deus pagou o preço em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nos resgatar, esse resgate, Jesus chega ao mercado de escravos e diz, eu paguei o preço do meu sangue e eu arranco Miguel Ângelo desse mercado de escravidão, de uma vida vencida, de uma vida de escravidão e submetimento à religião, aos princípios contrários a Deus, e eu trago, pagando o preço da minha própria vida, eu trago
para o reino do Filho do seu amor. Olha, isto é tremendo. Eu conheço pessoas escravas, obsessivamente escravas de questões espirituais. Sabe o que é uma pessoa amarrar um monte de bombas em volta do seu corpo e se explodir? Em nome de quem, de quê, para quem, para quê? De uma mentira, de um engano. Porque ela é uma escrava, ela não tem domínio sobre ela mesma. Ela não tem vontade própria, ela não tem desejo de vida, ela é escrava. E o escravo às vezes é arrastado como uma cauda pelo sistema religioso, pela droga, pelo álcool, pela mentira, pelo sistema mundano. E a pessoa um dia descobre que não viveu. Paulo disse aos Gálatas, no capítulo de número 5, olha lá, Gálatas capítulo 5, é assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Não te submetas de novo. Quer dizer, que se admite que uma pessoa que não tem Jesus seja um escravo, porque esta é a condição do ser humano. Por isso é que Jesus veio resgatar, pagar o preço. Agora, Paulo está escrevendo a uma igreja. Gálatas é uma igreja. E ele diz: não te submetas de novo ao jugo de escravidão, fica firme, porque Jesus já te resgatou. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. É para a liberdade, não é para a escravidão. Por isso, meu amado, quantas pessoas escravas da lei são fiéis, são dizimistas, estão na igreja, mas escravas da lei. Escravo do jejum, escravo da vigília, de pagar o preço do sofrimento. Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer ver o sangue, o sofrimento, o povo passar noites sem dormir, dias sem comer? Que Deus é esse? Que preço você tem que pagar que não foi pago por Jesus? Eu queria terminar o pensamento com o Salmo 49, porque há muita gente do outro lado que é escrava da sua igreja, que é escrava de um pastor, que é escrava de um bispo, que é escrava de um líder, que é escrava de um pai de santo, de uma mãe de santo. Olha o que diz o Salmo 49, 7 e 8, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. É caríssimo. Resgatar uma alma é caríssimo. Por quê? Porque só o sangue de Jesus pode fazer. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Porque ao irmão ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então, o resgate foi o preço que Jesus pagou por mim e por você, para que fôssemos livres, para que não tivéssemos mais espírito de escravidão dentro de nós. Meu amado, Deus não te chamou para a escravidão, Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para a paz, para a salvação, para a alegria de vida, para a conquista, para o avanço. Você está se deixando levar por quem? Quem é a pessoa que é o teu tutor? Quem é o teu mentor? Quem é que te tem arrastado? Você sabe, há pessoas que se dizem amigas, que têm uma alma do mal, que querem arrastar pessoas para o mal que elas vivem. É por isso que temos hoje no Brasil milhares de igrejas divididas, religiões se atacando umas às outras, porque a escravidão impera. E há pessoas que pensam que quanto mais escravas elas viverem, mais agradam ao Senhor. Temos aí gente carmelita descalça dentro de conventos. Você algum dia viu Jesus pedir a uma pessoa para se prender, para se trancafiar
dentro de um lugar, viver descalça, voto de pobreza. Quem criou isso tudo que escraviza a vida das pessoas? Isso é um sistema religioso predominante no mundo. É a Babilônia, é a mãe das meretrizes com as suas filhas. Mas Deus hoje diz basta. O escravo é vencido e um vencedor. Não deixe que seja a droga o seu vencedor, o álcool, o sexo ilícito, os caminhos escusos, a religião. O único vencedor que pagou o preço é Jesus. E ele diz, foi para a liberdade que eu te libertei. Apóstolo, o que eu tenho que fazer para sair da escravidão que eu me encontro? Recebê-lo como Senhor e Salvador. Curve a sua cabeça. Ore comigo repetindo estas palavras simples. Simples, simples, simples. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu renego ao mundo, a religião, a idolatria, porque eu sei que ninguém pode pagar o preço para me remir. O preço foi pago, o resgate foi pago. Eu sou livre, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Amém, amém e amém. A salvação está garantida. Agora você precisa de dar um passo de fé. A diferença entre o teu dia de hoje e o teu futuro são decisões de fé, atitudes de fé. Estar na igreja Cristo Vive é a sua maior decisão a partir de agora, depois da salvação. Hoje é quarta-feira e logo à noite, às 7:30 nós vamos ter um grande encontro. O apóstolo estará ministrando a palavra sob o tema Uma Fé Viva. Nós vamos mover a igreja com as questões da fé, porque nós temos um instrumento dado por Deus, um dom que pode mudar diagnóstico médico, pode mudar até o rumo da natureza. Quando Deus age, amado, vou lhe dizer uma coisa, ninguém pode impedir. Hoje à noite, Rua Maricá 320, Jacarepaguá, Rua Paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Nós vamos ter a oportunidade de juntos louvarmos a Deus e de vermos a fé viva em ação. Tome uma atitude hoje, decida hoje, saia, você não é mais escravo, você é livre para a glória do Senhor. Amém? Meu telefone é 3017 90 90, ligue para nós, todos os que me ligarem vão ganhar um CD de mensagens do apóstolo Miguel Ângelo. Todas as pessoas. 3017 90 90. Ligue agora, ou se você está me ouvindo por uma gravação, qualquer hora do dia ou da noite, aconselhe-se conosco, siga a inspiração, busque a verdade é libertadora. Para você que está doente e enfermo, nós vamos agora orar por você. Se me assiste pela televisão, venha colocar a sua mão sobre a minha mão, pela rádio, toque no rádio, pelo iPhone, viva a voz, encoste no coração, é hora de orarmos. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro. Hoje, Deus, eu oro especificamente por pessoas, Deus, doentes, enfermas nas emoções. São escravas, ó Deus, da depressão, da angústia, do medo. São pessoas que geraram doenças psicossomáticas e que hoje, ó Deus, tem um câncer na mama, tem um câncer no cérebro, no pulmão, porque pela escravidão que viveram, Deus, o mal está aí. Mas graças a Deus por Jesus, pelas suas chagas, eu declaro agora um milagre, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro agora, seque-se pela raiz toda a origem dessa enfermidade, e seja Jesus exaltado pela tua cura. Levanta-te, tu que é cego, vê, paralítico, anda, saia dessa cadeira de rodas, saia dessa cama, comece a viver, acabou a escravidão, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Logo à noite, 7h30 da noite, Rua Maricá, 320, Jacarepaguá, paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. Telefone 3017 9090 para o seu pedido de oração, para o seu aconselhamento. Amanhã nós voltamos. Esta noite, uma fé viva, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos despedindo. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ter sido instrumento da glória do Senhor. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, meu filho amado que está aqui nos estúdios hoje, Davi, Miguel Ângelo Davi, e em nome dos nossos câmaras, diretor de televisão, toda a nossa igreja, nós dizemos graça e paz. O preço foi pago, tu estás livre. Amém. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.